Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 26 de outubro de 2024. Vamos abordar hoje mais algumas linhas, a fim de que cada um de vocês possa, de fato, aproveitar a cada vídeo postado aqui neste canal. Vamos abordar o alinhamento de frequência. Vamos ver como atrair exatamente aquilo que queremos, pois tudo é vibração. Tudo que nós alimentamos chega até nós. Nós atraímos pessoas, negócios, relacionamentos, situações, etc. Tudo de acordo com a nossa frequência. Por isso, trabalhar a frequência é realmente a chave de tudo o que é. Vamos trabalhar aqui também e abordar o assunto das mudanças, porque quando você muda, você afasta aquilo que já não serve mais e vai atrair novas perspectivas. O universo abastece cada um de nós o tempo todo. Vamos ver que a perfeição não existe na 3D. O medo de errar é uma forma de ilusão. No entanto, não existe erro, existe aprendizado sempre. Existem oportunidades, existe a criação do novo, do diferente, e isto é evolução. E vamos ver que a tua vida continua, apesar de tudo. Por isso, não leve tudo tão a sério. Vamos ver que a nossa vida é uma ilusão, porque acreditamos que existem problemas. E, na verdade, não existem problemas. Existem tarefas e oportunidades para cocriar o tempo todo. Então, vamos começar essa gravação. Não sei como vai ficar, porque a minha garganta hoje está um pouco complicada. Essas ventanias desses últimos dias também têm favorecido bastante problemas das cordas vocais, porque provavelmente o ar, o vento, interfere na vibração das cordas vocais e acaba por atrapalhar um pouquinho a pronúncia, a voz. Muitas pessoas sempre têm essa dúvida e é uma dúvida recorrente, sim, sobre frequência. Como alinhar a frequência? Bom, nós já falamos que tudo no universo é movimento. E mais interessante, é movimento em espiral. Porque o movimento em espiral é o movimento mais perfeito que existe. Porque ele é sincronizado. O alinhamento de frequência, ele é necessário para que nós possamos nos alinhar aos movimentos do universo. Não somente da nossa galáxia e do planeta Terra, mas de todo o universo infinito. Porque nós somos, em miniatura, um universo. Dentro de cada um de nós há tudo o que existe no universo infinito. Porque se a fonte criadora emite sementes e nós somos um átomo semente divino, obviamente que nós somos a mesma essência que forma planetas, estrelas, galáxias, universos, multiversos e o cosmos infinito. Quando falamos
de espírito, estamos falando de uma mônada, que é uma consciência em grau maior, que se divide em superalmas, almas e fractais, para experienciar e cocriar, lembrando daquela famosa frase bíblica que cita, obviamente como uma parábola, mas dá para exemplificar o início da construção dos mundos. Quando o Criador soltou as sementes, cada uma semente de nós, e disse para cada um: ide multiplicai-vos, criai mundos, galáxias, universos. E é isso que nós estamos precisando compreender. Nós viemos aqui com uma essência cósmica criar algo na quase ausência da luz. E por isso temos algumas dificuldades e, para piorar um pouco mais a situação, nos impuseram as crenças limitantes, fazendo com que acreditássemos que tudo aqui é difícil, tudo é quase fora do alcance de cada um de nós, e que, ao morrer, como se conhece a morte física, tudo termina. E não é verdade. Nós somos uma consciência imortal. Somos uma parte de uma consciência de nós mesmos, do nosso eu sou, o nosso eu superior. Esse átomo, que é uma semente. Se nós somos uma semente, vamos reproduzir aquilo que já é, dentro da essência que nos criou. Então, nós vamos, independente das crenças e da capacidade de cocriar, cada um de nós vai atrair tudo para si, exatamente de acordo com a sua vibração, com a sua frequência. Quando nós dizemos que tudo que se alimenta chega, é porque alimentar não é dar comida. Alimentar é aumentar uma determinada frequência. Você atrai aquilo que você pensa, aquilo que você deseja, aquilo que você ama, aquilo que você odeia, aquilo que você quer e aquilo que você não quer. Parece um paradoxo isso, mas é verdade. Então, se você atrai aquilo que você quer e aquilo que você não quer, por que você atrai se não quer? Porque você alimenta o tempo todo o desejo de não querer. E o universo não entende o não. O universo ele é positivo, ele não é negativo, ele entende da frequência positiva. Então, quando você diz eu não quero, o universo entende que você diz eu quero. Uma vez que você deseja, você vai criar aquela frequência de atração. Você cria um link. Você cria um sinal, uma senha,
que vai acessar aquilo que está alimentando dentro de você. É claro que não é 5 minutos de desejo, 5 minutos de intenção que vai criar, senão nós criaríamos muita coisa e seria um problema seguir adiante com tanta carga. Para co-criar é preciso alimentar através da intenção. No começo, tudo é uma intenção. Depois é um pensamento, é um desejo, é uma vontade, é um sentir. Na medida que estes sentimentos, esta energia se potencializa, a chance de co-criar aumenta gradativamente. E alimentando toda esta engrenagem que nós chamamos da lei de atração, então você atrai pessoas, aquelas que vão te ajudar a cumprir com o teu plano de alma. Porque você já tem lá dentro da tua alma um projeto. Está escrito por você mesmo antes de encarnar quais as situações, quais os pontos principais da tua missão de alma nesta encarnação atual. E você tem aquela intenção, porque mesmo que você não lembre do teu plano de alma, você tem a tendência. A tendência já vem impressa no corpo etérico, que é o corpo que forma e molda o corpo físico. Então você já tem dentro de você o sentir. E ele se manifesta através de uma intuição, primeiro de uma intenção, depois de uma intuição, e depois um pensamento, e depois vai co-criando, vai alargando e vai desenvolvendo, vai desejando e sentindo. Quando nós sentimos, nós imprimimos a situação, como se fosse fazer uma redação. Imprimir a página. Então você atrai as pessoas, aquelas que vão contribuir para que você possa executar o teu plano de alma. Ninguém chega na tua vida por acaso. Tudo é lei da atração, é frequência. Tanto é que quando uma pessoa tem alguns problemas de relacionamentos, não adianta fugir. Você não compreendeu o porquê daquele relacionamento tumultuado. Porque você vai fugir, vai encontrar outras pessoas que continuam o processo. Porque a alma pediu isso e ela traz dentro dela essa frequência, essa tendência. Assim também nós atraímos os negócios, o trabalho, a vida profissional. Quantas pessoas dizem, aquela pessoa lá tem talento, tem o dom de jogar futebol, o dom de cantar, o dom de tocar um instrumento, o dom de desenhar, de pintar. Tem uma facilidade em matemática, em história, em geografia. Tudo isso é tendência. A alma já tem esse conhecimento e ela vai expressar esse conhecimento nesta vida atual para que ela possa desenvolver as tarefas que ela mesma pediu para experienciar. Então ela traz
as tendências que vão ajudar ela a encontrar as oportunidades. Ela não precisa abrir todo o saco que traz a bagagem de alma de 500 encarnações ou 1000 encarnações. Ela vai abrir algumas gavetas, apenas aquelas que vão ajudar a desenvolver as tarefas desta vida atual, desta encarnação atual. E além das pessoas e negócios, também ela atrai os relacionamentos condizentes, o tipo de relacionamento, se é mais confortável, se é mais tumultuado. Porque os relacionamentos são os grandes polidores da alma. E ela vai atrair também as situações que estão relacionadas com as pessoas, com os negócios, com os relacionamentos, em qualquer coisa que seja. Porque ela precisa resgatar, aprender, curar, etc. Sempre tem a oportunidade de trabalhar as coisas do passado na atual encarnação, no presente. Por isso que nós já falamos agora há pouco tempo que nós não podemos voltar numa vida passada para mudar o que foi feito naquela época, mas nós podemos mudar aquilo que foi feito numa vida passada mudando o presente, redirecionando agora. E isso todos nós podemos fazer porque é facultado a cada alma encarnada essas possibilidades. A resistência em mudar é um dos grandes obstáculos de cada alma encarnada. Porque a zona de conforto daquele estado já conhecido é agradável, apesar de às vezes ser incômodo. O nosso ego não gosta de mudanças, ele prefere as dificuldades do dia a dia, mas ele sabe que ali ele já conhece. É um terreno conhecido. Ele já sabe onde pisar. Qualquer mudança é preciso encontrar caminhos novos e o ego não gosta disso. Então o ego é o nosso eu inferior. Ele resiste porque ele não quer a mudança. Ele quer continuar do jeito que é conhecido. No entanto, quando você muda, você afasta tudo aquilo que não é bom para você. A mudança é a régua que limpa o histórico. Se algo não está bom, só vai mudar se você realmente fizer a mudança, senão vai continuar. Mudar afasta as velhas encrencas, as velhas situações desconfortáveis. E tem uma grande vantagem, vai atrair novas perspectivas. Não tem uma viva alma encarnada que possa dizer: a minha vida é um mar de rosas, eu não quero que mude nada. Não existe uma vida que alguém possa dizer isso o tempo todo, durante toda a encarnação. Isso não existe. Se existisse, seria uma alma que estaria perdendo uma encarnação inteira, porque sem mudar nada, ela só vai fazer aquilo que já sabe, aquilo que já aprendeu em outras vidas e que não precisa mais mudar nada. Então está encarnada para quê? Perdendo tempo, arriscando a se perder. Porque se não vai ter nenhuma vantagem, é um risco ter umas desvantagens e se perder. Isso é muito certo.
Existem as leis naturais do universo, que são as leis divinas. Essas leis naturais trazem as energias que abastecem o tempo todo cada alma encarnada. O universo é o carteiro que nos traz os pacotes, as encomendas que nós mesmos escrevemos, embalamos, endereçamos para nós na futura encarnação. Antes de encarnar, nós fizemos isso. Entregamos lá todas as cartinhas, todos os pacotinhos, todas as encomendas, todas as ferramentas, com data e endereço marcado. E como dizia o Chico Xavier, na reencarnação ninguém era de endereço. O universo já sabe onde cada um de nós vamos estar nas futuras encarnações. Sempre soube e sempre entregou no endereço certo, no dia, mês e ano certo. Não há erro. Há oportunidade. Sempre. A perfeição não existe em mundos de 3D, terceira dimensão, de provas e expiações. Porque é a imperfeição de tudo o que existe que torna esse mundo perfeito. Perfeito como uma escola de almas. Um mundo de provas e expiações. Se aqui existisse a perfeição, nós seríamos um mundo mais elevado. Talvez na categoria de mundos felizes. Então nós não estaríamos aqui aprendendo as lições que nós nos propusemos a aprender neste mundo de terceira dimensão. Se não há perfeição nesse ciclo de terceira dimensão da Terra, então nós temos os ingredientes da imperfeição e temos os traumas de todas as nossas dificuldades vividas, experienciadas em encarnações anteriores a essa também, principalmente, porque nesta nós temos a lembrança e nas outras nós não lembramos. Então o medo de errar é uma forma de atrapalhar o nosso dia a dia. Mas o medo de errar nada mais é que uma ilusão. Pois não há erro. Nunca houve erro. Em cada decisão, em cada situação, em cada solução, sempre há um aprendizado de acordo com a experiência vivida. E é por isso que nós sempre dizemos, então, que não há erro, há aprendizado. Quando entendemos que erramos, aí nós trabalhamos mais uma outra faceta dentro dos nossos personagens vividos, que é a culpa. Se nós entendemos que há erro, nós temos então mais um agravante, que é a culpa. A culpa nada mais é do que a assinatura testemunhando que aquela experiência foi um erro, quando na verdade não foi nenhum erro. Foi um aprendizado daquela maneira que se desenrolou tal acontecimento. Da forma como cada alma sente naquela situação, que não é a melhor escolha. Mas é uma forma de entender que há muitas possibilidades dentro de um mundo da ilusão, terceira dimensão. Se não há perfeição, não há erro, e sim há uma ilusão, existem então sempre aprendizados, oportunidades e criação do novo
do diferente. E isso é evolução. Aonde você vê um erro, você pode olhar atentamente e você vai ver que existiu ali uma forma diferente de criar algo novo. Houve uma oportunidade de evoluir, não somente a alma que experienciou aquele algo diferente, mas toda a coletividade aprende com as experiências coletivas dos outros também. Veja como é profundo tudo isso. Como o plano divino é perfeito mesmo num mundo de ilusão. Por isso que eu disse antes que nós estamos num mundo imperfeito, mas essa imperfeição é a perfeição do plano. Quando nós vemos todas essas possibilidades, e na maioria das vezes é natural que as almas encarnadas, na sua limitação de consciência, vejam tudo isso como problemas infindáveis. Parece que os problemas fazem fila. E você se livra de um, vem outro. Quando se liberta daquele, vem mais um outro, e não termina nunca. Isto também é uma ilusão. Porque não existem problemas. Para começar, a nossa alma é imortal. A nossa alma não sofre. A nossa alma não tem necessidades específicas como o corpo físico. O corpo físico é que sofre. O corpo físico é que morre. Mas a alma leva consigo no seu corpo etérico, que é o corpo que acompanha a alma em todas as encarnações, todas as experiências vividas nesses mundos, seja a terceira dimensão, a quinta, a décima. A alma leva consigo as experiências através do sentir. Então, as almas encarnadas em corpos físicos humanos, elas precisam fazer o impresso, imprimir no seu corpo etérico o sentir. Não são palavras, não são joias, não são tantas experiências de uma forma generalizada, mas o sentir de cada experiência. Até porque neste planeta Terra, a nossa alma já encarnou em vários lugares e falou muitas línguas enquanto estava encarnada, e ela não vai levar para a eternidade, para suas versões superiores, para a sua mônada, para a fonte criadora, não vai levar bilhetes escritos em idiomas diferentes. Ela vai levar sempre o sentir, que é o idioma universal, cósmico. O sentir é único. Uma mesma experiência, duas almas encarnadas, podem ser gêmeas, vivendo uma experiência idêntica no mesmo dia, mesma hora, vão sentir de uma forma diferente. Esta é a beleza desta escola planetária chamada Terra. Os problemas não existem porque o que existem são tarefas. Nós viemos aqui para cumprir tarefas, encontrar alternativas, soluções para cada situação.
Por isso, tantos bilhões de almas passaram pela Terra, porque são muitas possibilidades encontradas em cada situação, em cada tarefa. Cada tarefa tem possibilidades múltiplas, muitas possibilidades de soluções, de desenvolvimento, de resultado. Então, no lugar daquilo que nós entendemos por problemas, existem tarefas e oportunidades para cocriar. Que maravilha! Então você está passando por um problema sério na tua vida e você se desespera com o problema. Quando você poderia olhar para aquele pseudo-problema e dizer para você mesmo: olha, isso não é problema, isso é uma tarefa que eu vim experienciar. E se eu vim experienciar essa tarefa, eu posso encontrar soluções. Posso ter oportunidades variadas. Posso cocriar algo que ninguém cocriou ainda. Porque quem encontrou já soluções, pode ter sido em vidas anteriores, ninguém está sabendo. Eu vou encontrar a minha solução. Vou cocriar da minha maneira, porque a oportunidade está chegando. E quando chega a oportunidade, foi o prazo que a alma pediu para receber aquele pacote, porque ela estaria pronta para encontrar a solução. Isso é também muito importante levar em conta. Nenhuma alma pediu algo impossível de executar. Nenhuma alma pediu, no seu plano de alma, alguma coisa para receber lá adiante que viesse prejudicar a alma. Ela sempre pede aquilo que vai ser melhor para ela, que vai ajudá-la a ascensionar mais rapidamente. O grande problema é que, quando vêm os pacotinhos, quando vêm as oportunidades, as tarefas, nós temos a escolha, o livre-arbítrio, de fazer o que a gente achar melhor. Esta escolha, ela é facultada para todas as almas. Faça aquilo que você achar melhor. Vai colher dali para frente os resultados. Vai encontrar a sequência em algum lugar, em algum momento. Porque a caminhada é individual. A alma só ascensiona quando terminar essa caminhada. Se ela quer recuar, se ela quer dar para a direita, para a esquerda, subir os morros, as montanhas, descer os vales, atravessar pântanos, se atrasar na caminhada, não tem problema. Um dia ela vai completar. Ela tem essa prerrogativa da livre escolha. E apesar de tudo, a tua vida continua. Nada e ninguém pode interromper os planos divinos, e nem mesmo o teu plano de alma, a não ser você. Ninguém tem poder de mudar qualquer coisa no teu plano de alma. Então não leve tudo tão a sério. Viva a vida com alegria. Enfrente os obstáculos como tarefas. Se ninguém pode mudar o teu plano de alma, medo do quê? Me diga se tem motivo para ter medo, preocupações desnecessárias.
Ah, porque vai acontecer tal coisa. Não vai acontecer tal coisa para você se você não pediu no teu plano de alma, ou se você não optou agora por mudar algo que acontece para você e você fez uma escolha para determinar alternativas dentro daquela situação do teu plano de alma. Ah, porque vai vir uma peste e vai desencarnar muita gente. Vai desencarnar todos aqueles que estão no seu tempo. Seja por uma razão ou por outra, por uma causa ou por outra causa. Não há nenhuma hipótese de alguém desencarnar, de uma alma desencarnar antes do tempo, se não for por sua própria vontade, sua escolha. O suicídio, por exemplo, é uma escolha. Não há como você passar pelas lições que os outros precisam passar, a não ser que você tenha colocado também no teu plano passar por lições parecidas ou idênticas a alguém. Então você vai estar naquele momento, algum momento, numa mesma situação que o outro, para viver uma experiência igual. Mas só se você colocou no teu plano de alma. Ninguém tem poder sobre você. Qualquer coisa que acontecer para você nesta caminhada, nesta atual encarnação, como aconteceu nas anteriores, só chegou até você por frequência, porque você tinha pedido no teu plano de alma. O universo leu o teu propósito, o teu plano encarnatório, e ele sabe aonde você está. Ele sabe o que você pediu e sabe também a hora de entregar a tarefa, o pacote, a cartinha, seja lá o que for. Quando nós compreendemos, nós aceitamos tudo que nos é oferecido. Por quê? Nós sabemos que fomos nós que pedimos. E quando nós compreendemos e aceitamos, nós soltamos todos aqueles motivos que nos trazem desconforto, dor, sofrimento. Por isso que eu sempre digo, compreender para aceitar. Compreender e aceitar para soltar. Solte. Solte tudo aquilo que não te serve mais. Solte tudo aquilo que te faz sofrer. Solte tudo aquilo que é velho. Porque você precisa criar espaço para o novo, para outras alternativas, para as mudanças, para andar para frente. Se você não tirar aquilo que te impede de caminhar, você não vai seguir a viagem, vai ficar parado, perdendo um tempo precioso. Mude. Permita-se. Lembre-se que quando você muda, você afasta aquilo que não quer e atrai novas oportunidades, atrai o novo. E isso talvez seja a chave para tudo que vem pela frente a partir de hoje. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.